Diz assim: ao presbítero amado Gaio, a quem amo na verdade. Amado, eu oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. E alguns falam assim como é próspera a sua alma. Muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade, de como você continua andando na verdade. Não tenho alegria maior do que ouvir que os meus filhos estão andando na verdade. Amém? Pode se assentar. Eu quero começar essa reflexão chocando você um pouco. Deu certo os slides ali? Eu sou um colecionador de notícias. Por quê? Porque eu sou pastor e lido com gente o tempo todo, e eu preciso mostrar para você que aquilo que nós falamos aqui não surge de coisas da minha mente, do nada. Eu quero falar para você que tudo aquilo que nós falamos aqui é coisa que acontece no nosso dia a dia, que a gente precisa considerar. Então eu sou um colecionador de notícias. Eu tenho milhares de notícias salvas. Quando eu vejo uma notícia, eu dou o print lá no meu computador e vou guardando ela para, às vezes, como eu vou fazer agora, mostrar para você o tipo de mundo que nós estamos e se tem como a gente não enlouquecer nesse meio. Se você acha que é muito pesado, eu peço que você tape os ouvidos durante um minutinho, enquanto nós vamos ler notícias que eu peguei aí dos últimos 2, 3 anos, no máximo. Adolescente de 16 anos, confessa 5 mortes em um mês, segundo relato a polícia, aqui em Santa Catarina. Pode passar. Armas de fogo matam 116 pessoas por dia no Brasil, diz estudo. Com notas baixas, aluno esfaqueia a professora pelas costas durante aula. Cabeça de adolescente é encontrada dentro de sacola em Joinville. Pode passar. Apaixonado há 2 anos, aposentado marca casamento com a cabra, lá em Jundiaí, São Paulo. Venda de antidepressivos no Brasil cresce 44,8% em 4 anos, diz pesquisa. Homem pega 76 anos de prisão em Santa Catarina por escravizar filhas sexualmente. Filho confessa ter matado mãe em Balneário Camboriú e se entrega. Pode passar. Mãe esfaqueia filha adolescente no sul do estado e é presa. Em um ano, 2,3 mil pessoas morrem em espera de um transplante no país. Mulher é morta com golpes de martelo em empresa de Gaspar. Pai mata filho após discussão em casa em Joinville, norte de Santa Catarina. Sexo oral por biscoitos são as denúncias de abuso sexual contra soldados e funcionários da ONU. Isso nos países miseráveis. Pode passar. OMS diz: suicídio já mata mais jovens que o HIV em todo o mundo. São algumas notícias do nosso mundo que eu peguei aí para evidenciar para você o nível caótico que nós estamos. E a pergunta é, pastor, diante de tudo isso, como que a gente não enlouquece? Os nossos sentidos, os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso tato, absorve o tempo todo informação que molda a nossa maneira de ver o mundo, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de ser. E quando a gente recebe tudo isso, esse pouquinho que eu passei para vocês, deixa o nosso coração chateado, aborrecido. Como que não vamos enlouquecer, como não vamos nos desequilibrar num mundo desse, onde os soldados vão para uma nação para implantar paz, e daí vê as pessoas se matando por um pouco de comida e diz: se fizer sexo oral, eu te dou um biscoito. Como que nós vamos conceber um pai que mata o filho? Como nós vamos conceber que os nossos jovens estão se suicidando? Que a depressão aumenta assustadoramente na nossa nação, que já é o quê? Reflexo de todo esse desequilíbrio.
nós estamos confusos a respeito da nossa maneira de viver. Por isso, é tempo de você cuidar um pouquinho mais de você e trabalhar na desintoxicação da sua alma. Eu quero iniciar te alertando que nós não somos um corpo que possuímos uma alma. Nós somos uma alma que possuímos um corpo. Nas inversões de valores dos nossos dias, até isso é algo que tem evidenciado. As pessoas estão muito mais preocupadas com o corpo do que com a alma. As pessoas se alimentam todo dia para sustentar o corpo, mas não alimentam a alma todos os dias. As pessoas malham e treinam o corpo para estar esbelto, bonito, mas a alma às vezes está raquítica, definhando, e não é observado. Todos nós sabemos como aqui desintoxicar o corpo, não precisa ser nutricionista para saber disso, para saber que eu tenho que me alimentar bem, comer bastante verdura, bastante frutas, beber bastante água, nós sabemos disso. Nós sabemos que para desintoxicar o corpo, nós precisamos fazer exercício físico, treinarmos, andarmos, caminharmos. Nós sabemos que nós precisamos de um descanso de qualidade, ter bom sono. Nós sabemos muita coisa a respeito do nosso corpo, mas nós sabemos como desintoxicar a nossa alma? É por isso que os nossos olhos precisam voltar-se para a palavra de Deus. Hoje eu vou dar mais uma introdução e falar de algumas coisas importantes que você precisa praticar, mas nas outras semanas eu vou intensificar e bater um pouquinho mais, venha preparado. A carta que nós lemos é uma carta escrita pelo apóstolo João a um homem que conhecemos pouco, chamado Gaio. E entre as coisas que me saltam aos olhos, quando eu leio uma das menores cartas da Bíblia, você vai ver o apóstolo João dizendo algo maravilhoso no verso 2. Amado, eu oro para que você tenha boa saúde no corpo e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. A sua alma. É um desafio, meus irmãos, que nós precisamos trazer para a nossa realidade. O verso 3 diz assim: muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade, de como você anda na verdade. E o tema de hoje, dentro dessa série, é isso: andando na verdade. Se nós queremos viver em equilíbrio, conforme é o meu desejo, é o teu desejo, eu preciso viver e andar na verdade, conforme o Deus que criou todas as coisas, o Deus que criou a vida, nos ensina. E dentre tantas coisas que nós podemos falar, para que inicie-se esse processo de desintoxicação da minha e da sua alma, primeira coisa que eu e você precisamos fazer, assim como se alguém que está cheio de problemas físicos, está intoxicado fisicamente, vai na nutricionista ou no médico, ele vai dizer: pare de ingerir porcaria, pare de ingerir essas coisas que estão acabando com você. A palavra de Deus é muito clara e fala para mim e para você: quer iniciar o processo de desintoxicação da sua alma, pare de colocar lixo na sua alma. Colossenses capítulo 3, do verso 8 ao 10, Paulo ele dá algumas dicas do que apodrece a nossa alma. E ele vai dizer: ei, agora que vocês, irmãos de Colosso, se converteram, conheceram o Senhor e as boas novas do Evangelho, abandonem todas as coisas ruins, abandone ira, indignação, maldade, maledicência, a língua afiada e indecente que só fala porcaria. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com essas práticas, e já se revestiram do que é novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem de Cristo Jesus. Ei, quer começar a purificar a alma? Pare de colocar lixo para dentro de você. E olha só quantas coisas ele fala aqui, principalmente no contexto de
palavras. Claro, aquela época não se tinha televisão, aquela época não se tinha Facebook, não se tinha Netflix, não se tinha todas essas coisas, era mais nas conversas, nas palavras, o sentido absorvendo tudo aquilo. E Paulo deixa bem claro: ei, tem uma rodinha falando mal de alguém? Não vá. Sabe que aquela pessoa gosta de caluniar? Não vá. Aquele é mentiroso? Se afasta e não pratique isso. Cuide com essas coisas, porque isso é toxina para a alma de vocês. Eu e você precisamos ter o discernimento de Daniel. Daniel é um jovem que é levado aos 17 anos como servo, escravo lá para a Babilônia. Jerusalém é destruída, Daniel é levado para lá, e já nas coisas físicas, como o banquete que o rei queria que eles participassem, Daniel viu imoralidade. Daniel teve um olhar muito mais do que esse olhar aqui, ó, o físico. Ele viu sim, quem sabe, um McLanche feliz do rei, mas por trás daquilo tinha idolatria, por trás daquilo tinha lascívia, tinha imoralidade. E o capítulo 1, verso 8 diz: e Daniel propôs no seu coração não se contaminar. Vou ficar com a minha aguinha, vou ficar com os meus legumes, mas eu não quero me contaminar com aquilo que é imoral. Eu e você, todos os dias, recebemos inúmeras influências. É notícias assim, é o jornal que você liga, é a CBN quando você está no carro. A gente está o tempo todo recebendo coisas negativas. A gente está conversando no trabalho, está conversando na vizinhança, está conversando às vezes na igreja. E se tem coisas negativas, nós precisamos ter o discernimento de que, opa, isso é lixo, não quero. Como que eu vou saber, pastor, se as coisas são boas ou não? Se aquilo é lixo ou não? Se aquilo é toxina para a minha alma ou não? Mais uma vez vamos para Paulo, Filipenses 4:8, Paulo vai dizer: irmãos, tudo que for verdadeiro, opa, é mentira, não presta, toxina para a sua alma. Tudo o que for nobre, vai te acrescentar, vai trazer nobreza, esse conteúdo, essa amizade, essa conversa. Tudo que é correto, é certo conforme a palavra de Deus, essa decisão. Tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente, digno de louvor, é nisso que vocês devem pensar. Enche o entendimento de vocês com isso, irmãos. Tudo que for bom, justo, agradável, de boa fama, perfeito, puro, isso precisa fazer parte do nosso pensamento. A nossa mente é um campo de batalha. E se você não conseguir dominar os teus pensamentos, aquilo que fica matutando aqui, você é um forte candidato a entrar em parafuso e ter a sua alma adoecida. Nessa semana eu estava visitando uma pessoa e ela disse: pastor, eu tenho o tempo todo crises e me dá problemas, eu fico com vontade de às vezes, fraco para desmaiar, às vezes eu não consigo mexer, os meus nervos ficam como se tivesse embolado. Eu fui conversando com a pessoa e ela foi falando dos sentimentos negativos que ela fica remoendo, porque quando alguém a ofende, ela absorve aquilo, não tem um filtro para bloquear, e ela fica o tempo todo pensando no que ela deveria ter respondido para aquela pessoa. E ela vai para casa e fica remoendo aquilo, engolindo aquilo, e ela fica dias e dias e dias com aquilo, até que o corpo não aguenta e estoura. Então ele meio que desmaia, ele meio que fica nervoso e tenso, embola os nervos. Por quê? Não soube filtrar o que entra, deixou que setas malignas ficassem nele, e o pensamento de ira, de negatividade, de vingança, ficou ali, alimentando os seus sentimentos. Isso é morte. Aprenda a filtrar aquilo que entra dentro de você. Não fique pensando negativamente. Por quê? Porque no mundo competitivo sempre tem alguém que quer usar você como escada para subir e vai te rotular negativamente. É por isso que a nossa base tem que ser Deus. Quando eu estou em Deus, eu sei quem eu sou nele.
Pode falar que eu não vou dar nada, pode falar que eu sou perdedor, mas eu sei quem eu sou no meu Deus. Consequentemente, os meus pensamentos não ficam presos na negatividade, não ficam presos no medo de tentar, no medo de romper limites, romper paradigmas. Não fico pensando, eu vou me vingar, e fica matutando maldade. Isso é toxina para a alma. Quando eu estou em Deus, eu sei que a vingança pertence a Ele. Quando eu aceito Jesus, eu estou dizendo, Senhor, até mesmo quando tentarem me prejudicar, eu não vou revidar, porque eu sei que Tu és um Deus plenamente justo, e a justiça pertence a Ti. Pare de ingerir lixo na sua alma. Depois, nas outras semanas, eu vou falar sobre amizades, eu vou falar sobre o que você anda assistindo, sobre as séries que você assiste, novelas que você assiste, até mesmo reportagens sensacionalistas que você assiste. Eles não estão preocupados com a sua alma, eles estão preocupados com o ibope, eles estão preocupados com os cliques, eles estão preocupados com outras coisas, e não com o seu bem-estar. Mas a palavra de Deus diz que Deus quer ver o seu bem. Portanto, encha-se de coisas boas, encha do que é bom, encha-se da verdade, e caminhe na verdade como Gaio. Provérbios 4:23 nos alerta sobre isso. Acima de tudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração. Numa versão mais contemporânea, guarda a sua mente, porque dele procede os caminhos da vida. As minhas e as suas decisões passam por aqui, passam por aqui. E se nós não estivermos enchendo de coisa boa, a gente pode acabar como uma notícia sendo ilustrada numa igreja. Ou você acha que alguém que se suicida quer acabar com a vida? Não. Quem se mata quer acabar com a dor, mas essa dor teve um início. As escolhas negativas que fez, teve um primeiro passo. Uma pessoa que mata pai, mata mãe, teve um começo, mas como não foi tratado, aquela raiz de amargura foi crescendo e gerou tudo isso. Você pode pegar os piores casos, absurdos, de grandes assassinos, serial killers, seja quem for, todos eles, você vai encontrar um início que não foi tratado, uma semente do mal que foi lançada, mas não foi retirada. Ela germinou e gerou resultados terríveis. Cuida do seu coração, encha sua mente de tudo o que é bom e pare de ingerir lixo. Segunda coisa muito importante, para que você venha aprender a viver em equilíbrio no nosso mundo, saiba aproveitar bem cada momento da sua vida. Você sabia que todos nós estamos numa fila da morte e ninguém sabe qual é a sua senha? Eu não sei quando vou morrer, você não sabe quando vai morrer. Eu quero perguntar para você, se você soubesse que você só teria 30 dias de vida, você continuava vivendo a vida que você está vivendo hoje? Às vezes, a nossa falta de noção que o nosso período terreno é breve e aquilo que nós fazemos aqui vai resultar na nossa eternidade, às vezes a gente não pensa muito nisso e vai vivendo a vida de qualquer jeito, vai empurrando a vida com a barriga. O Salmo 90, verso 12, que é um salmo de Moisés, ele diz assim: ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Você tem o hoje para viver. Já falei aqui para vocês que você precisa superar traumas do passado, porque compromete o teu presente e o teu futuro, impede você de viver. E tem outras pessoas que só vivem com a mente no amanhã, não desfrutam a vida, não desfrutam os momentos, não desfrutam as pessoas, porque vivem em ansiedade, estão sempre preocupadas com o amanhã, como será, e daí não consegue ver o brilho nos olhos de uma criança, não consegue ter um tempo para abraçar, não consegue ter um tempo de qualidade em família, não consegue desfrutar a vida. O tempo passa, a vida passa, e cada fase da vida que passou não volta mais.
Quando eu pastoreava os adolescentes, eu fazia questão de lembrar eles: menino, você que está com 13, 14 anos, entenda isso, nunca mais vai vir essa fase. A mentalidade muda, as responsabilidades mudam, e assim por diante. Você que está com 20, com 30, com 40, com 50, cada fase da vida tem as suas peculiaridades, e não voltam mais. O dia de hoje não volta mais, mas todos os dias Deus nos dá 24 horas para aproveitarmos bem. São 1440 minutos, são 86.400 segundos que não voltam mais. E o que você está fazendo com o seu tempo? Está vivendo ou está vendo os outros viver a vida deles? Tem pessoas que têm gastado 2 horas no Facebook, vendo para onde o fulano foi, o que ciclano fez, qual restaurante a Maria comeu, vivendo a vida dos outros. Tem pessoas que gastam 3 horas por dia vendo novelas, acaba uma, começa a outra, está lá, vendo as coisas dos outros, enquanto não vive a sua vida. Não brinca mais com os filhos, não passeia mais com o marido, com a esposa, vai para o trabalho como um peso de vida. Ei, você precisa entender que o tempo passa muito rápido, e todos nós precisamos aprender a valorizar cada segundo, e também aprendermos a descansar mais, e a desfrutar mais aquilo que tem valor eterno. O que tem valor eterno, pastor? Deus e família. Já falei algumas vezes para vocês, às vezes nosso pastor temos que cuidar para a gente não ficar maluco também, porque as pessoas trazem muito problema para a gente, e às vezes eu fico indignado, porque são pessoas que eu já falei o que deveria fazer e não faz. Empresários que chegam reclamando que a família está destruída, mas ele não quer abrir mão de ter um lucro exorbitante no final do mês para dar tempo nos filhos. Não se tocou que depois que morrer, não vai importar quanto dinheiro tem na conta dele. E você precisa entender isso. Quando eu e você morrermos, Deus não vai chegar para mim, para você e dizer: quanto tem na tua conta bancária? Dá aqui o extrato. Ou quantos carros novos você comprou na sua vida? Então foi 10, você pode entrar no céu. Não. Eu e você vamos entrar no céu mediante uma pergunta: o quanto você amou? O quanto você investiu em pessoas? O quanto você investiu na sua família? É isso que importa. É isso que tem valor eterno. E no ranking de Deus, essas são as prioridades. Só que a gente quer dar uma de sabidão, e a gente não dá bola, porque Jesus falou: amarás o teu Deus acima de todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo. A gente não valoriza histórias como a do bom samaritano, que o nosso propósito é ajudar aqueles que estão necessitados, naquele momento que nós estamos ali vendo alguém. A gente negligencia isso, e a gente ama coisas e usa pessoas, e daí depois a alma está podre, está corrupta, está desconfiando de todo mundo, e não sabe por que estamos intoxicados. Valorize o tempo, use o tempo para amar pessoas, investir em gente. Isso vai fazer bem para a sua alma. O tempo passou, e eu quero finalizar com a terceira verdade que eu vejo aqui. Fuja de uma religiosidade barata e desenvolva um relacionamento sério com Deus. Sabe por quê? As igrejas até estão cheias, mas como diz um ditado popular, de muita gente vazia, que não encontrou ainda o propósito de vida, é porque tem vivido uma religiosidade barata, mecânica, achando que o fato de uma vez por semana bater cartão numa igreja vai ser a solução no mundo. Não, nós não fomos chamados para bater cartão em igreja. As quintas-feiras são importantes, mas aquilo que você faz entre as quintas-feiras é mais importante. Relacionamento no dia a dia com Deus, ter fome de Deus, vontade de orar, meditar na palavra, saber que assim como o meu corpo não fica bem quando eu não como, eu preciso de água, preciso de pão, preciso de comida para ficar forte.
A nossa alma está como uma terra seca, precisando da água da vida, que é Deus. E é esse relacionamento diário com Deus que vai fazer toda a diferença na sua vida. Não é seguir regras de igreja, porque não, eu tenho que ir para a igreja de saia. Alguns ainda pensam que as mulheres não podem cortar o cabelo, não pode usar, não é nada disso. É vida com Deus, é desejo por Deus, é conversar com Deus, é entender que a palavra dele é manual para a minha vida. E eu já falei para vocês, uma das habilidades que vocês precisariam levar mais a sério é conhecer mais a Bíblia, é saber interpretar a Bíblia e aplicar isso no seu dia a dia. Isso faz toda a diferença, faz a gente sair de uma religiosidade barata, que diz, não, você precisa comprar o óleo que veio de Israel, porque esse óleo é milagroso. Você precisa passar o perfume do amor ungido, porque daí você vai desencalhar. Você precisa varrer a sua casa com essa vassoura aqui que foi abençoada, porque quando você passar na tua casa, os demônios vão embora. Não. Demônios, eles se estremecem diante de alguém cheio de Deus, de alguém que está de joelho buscando a face de Deus. Você encontra um amor para a vida e desencalha quando você busca conforme os princípios de Deus, quando você usa a sabedoria que Deus te deu para ver os frutos na vida da outra pessoa. É assim, você recebe vitória à medida que você se aproxima desse Deus. Então, nós precisamos fugir dessa religiosidade barata e desenvolver um relacionamento com Deus. Eu quero que você coloque-se em pé. Corri bastante, semana que vem eu vou pegar mais pesado com vocês. Mas por quê? Porque eu os amo. Eu quero ver vocês saudáveis, purificados, limpos, cheios de Deus. Vamos iniciar esse processo de desintoxicar a alma. Você precisa sair daqui entendendo que depende de você. Eu estou tentando influenciar vocês através da palavra de Deus, mas quem vai fazer a escolha é você. É você que vai fazer a escolha hoje. Quando chegar em casa, se liga a televisão para assistir mais um pouco de porcaria no Fábio Porchat, ou se você vai dobrar o joelho do lado da cama dos seus filhos e orar por eles. É você que decide se amanhã vai chegar com aquela cara azeda no trabalho xingando o teu chefe, ou você vai orar antes de ir para o trabalho, pedir graça de Deus, chegar com um sorriso nos lábios e falar algo para o seu chefe, abençoando ele como você nunca fez. É você que vai decidir se quando alguém tiver com o carro te atrapalhando aqui no estacionamento da igreja, você vai sair do carro para brigar com ele, ou você vai abençoar ele e dizer, Senhor, eu te louvo porque o irmão teve carro para vir na igreja, glória a Deus, e está sendo um instrumento para exercitar a minha paciência, glória a Deus. A gente tem escolhas para fazer todos os dias. Você vai escolher botar lixo para dentro, ou vai deixar o lixo para fora e deixar os frutos do Evangelho frutificarem na sua vida. Eu quero que você feche os olhos. Eu quero que você faça uma oração sincera para o seu Deus. Eu quero que você se comprometa com Deus, que a partir de hoje, você vai se esforçar sim, para ser melhor e aplicar as verdades da palavra na sua vida. Deus, mais uma vez a tua palavra foi ministrada aqui nesse altar, Senhor, e realmente está difícil viver em equilíbrio em nossos dias. Tanta gente surtando, tanta gente chutando o pau da barraca porque não aguentam mais. E a gente sabe, Senhor, que a humanidade tem cavado as suas próprias cisternas, mas como Jeremias já falou, cisternas vazias que não tem água e todo mundo está com sede. Mas como é bom saber que Tu tem nova vida para cada um de nós. Como é bom saber que Tu és a fonte da água viva que nós precisamos. Deus, nos ajuda, Senhor.
a desintoxicar a nossa alma, e que possamos a cada dia buscar as coisas verdadeiras, como Gaio, andarmos no caminho da verdade, enchendo a nossa mente de coisas boas, nos afastando do mal, da mentira, do engano, da ira, da discórdia, da vingança. Nos ensina, Senhor, a buscarmos a Ti em primeiro lugar, fugirmos de uma religiosidade barata, mas entendermos, Senhor, que Tu desejas revelar para nós, de uma maneira intensa, num relacionamento íntimo, de pai e filho, Deus, que nós possamos Te amar todos os dias, orar todos os dias, meditar nos Teus ensinos todos os dias, que nós venhamos, Senhor, crescer em Ti a cada dia. Nosso desejo é que a partir de hoje nós venhamos iniciar uma nova história, e não esperar que uma doença terminal chegue, Senhor, para nós entendermos que cada dia é importante, que o tempo passa rápido, que os nossos filhos crescem depressa, que nós venhamos entender, Senhor, que cada dia nós temos uma oportunidade de abençoar pessoas, semear coisas boas no mundo, para ali na frente termos colheitas saudáveis. Esse é o nosso desejo. Cumpra em nós o Teu querer, faça em nós a Tua vontade. Assim oramos em nome de Jesus. Meditar nos Teus ensinos todos os dias. Venhamos, Senhor, crescer em Ti a cada dia. Nosso desejo é que a partir de hoje nós venhamos iniciar uma nova história, e não esperar que uma